Boa tarde a todos e todas aqui presentes, estudantes em geral, pesquisadores. É, Essa é uma aula do projeto Tutoria, né, do grupo de pesquisa Metodologia da Pesquisa Científica. É um curso que ele é inicialmente programado para alunos de filosofia. É, é um, é um apanhado sobre teorias do conhecimento, né? Nós aprendemos aqui a elaborar pesquisas, a buscar o seu objeto, a entender teoria do conhecimento, a epistemologia, as linhas de pensamento da filosofia. Porém, não é um curso restrito apenas aos alunos de filosofia. Metodologia da pesquisa científica é uma disciplina que é voltada, na verdade, para todos os cursos. Então, é um grupo de pesquisa que é aberto a todos aqueles que tiverem interesse em escrever bem, de forma coerente. É um, é um grupo de pesquisa que é interativo, né? Os alunos participam juntamente comigo, que estou coordenando o grupo de pesquisa, e a nossa intenção é chegar ao final com esses alunos e alunas, né, com menos dificuldades na escolha do seu objeto de pesquisa e sabendo estruturá-los, né, de forma coerente. Então, hoje, a nossa aula é sobre um dos pensadores da teoria do conhecimento, o filósofo conhecido, né, pelo Costo, o Descartes, é um filósofo francês, e ele vai falar de forma embrionária sobre o que seria, né, o pensamento através da filosofia primeira, e ele quer falar sobre a questão de que a filosofia primeira não é uma questão de discurso, né? É, e sim, ele vai utilizar essa metodologia, né, nas meditações sobre a filosofia, porque o livro mais conhecido dele é o Discurso sobre o Método, né? Então, nós primeiro falaremos sobre esse livro, faremos um breve apanhado, porque é um livro que ele fala sobre, né, o processo de busca da verdade, é, e no seu sexto tema, ele vai iniciar justamente as meditações metafísicas. O discurso sobre o método é um texto voltado a expor o método cartesiano e justamente, né, na parte metafísica, ele apresenta de modo resumido o cogito, penso, logo existe, o famoso cogito, é a prova de Deus e da alma, e o esboço desses pensamentos metafísicos, né? Esses pensamentos metafísicos, eles vão influenciar muitos filósofos, né, em uma época muito mais adiante, uma época moderna e uma época contemporânea. Na verdade, ele inaugurou, né, o período do pensamento moderno, quando ele lança o Código. Porém, esse código ele é refletido ao longo do tempo por outros filósofos, por isso que é sempre importante buscarmos referenciais quando estamos escrevendo e escolhendo objeto de estudo. Já falei aqui uma vez e volto a repetir que é preciso a gente começar pela filosofia antiga. Da filosofia antiga, passar pelas outras teorias da filosofia, pelas outras escolas, né? Porque precisamos fazer uma escolha do objeto, ter uma identificação com esse objeto e somente então decidir o que escrever no seu projeto de pesquisa. Na verdade, antes da gente ingressar na universidade, a gente tem mais ou menos uma afinidade com
com o nosso objeto de pesquisa, né? A gente já tem que ter um projeto a ser aprovado. Então, nós vamos aqui fazer duas coisas. O pensamento que pode ser preparatório para esse projeto de pesquisa e a importância de se falar de filósofos clássicos que pensam, por exemplo, como Descartes, que pensa, por exemplo, a filosofia como um critério rigoroso de pensamento científico. Não é necessário que você se adapte a uma corrente do pensamento cartesiano, mas é preciso que você conheça o pensamento cartesiano enquanto estudante, porque ele vai te dar as orientações, né, sobre as questões das orientações do pensamento. Eu preparei aqui um materialzinho para vocês, algumas perguntas. Não é uma leitura fácil, é uma leitura densa, mas é muito importante, né? Por quê? No discurso do método, ele dá uma adiantada sobre o que seria esse movimento da filosofia primeira, que seria a busca de um princípio absolutamente indubitável, né? Indubitável. E ele faz um registro mais introdutório e mais autobiográfico, que é justamente de natureza ontológica, a busca do que eu sou, o que eu penso, o que é o pensamento. É isso que ele tenta fazer, né? Nesse capítulo do discurso do método, que ele vai aprofundar depois nas meditações metafísicas. O livro especificamente, né, sobre metafísica, né? O que é a metafísica? A gente não tem um consenso, um conceito engessado sobre o que seja a metafísica. Mas a metafísica, ela busca a natureza e o sentido do ser. Então, a partir disso, já podemos deduzir a importância desse tipo de pensamento, né? Quando nós pensamos aqui na questão da gente, eu estou aqui olhando a aula e também tem que olhar uma mensagem que eu estou esperando uma entrega, então tudo bem, né? É, ele desenvolve, né, para se chegar à pergunta que ele quer fazer sobre a existência de Deus, ele quer usar um método racional e lógico. Então, ele desenvolve de modo rigoroso o programa metafísico. Uma dúvida recorrente, né? Ele repete as perguntas. Ele utiliza posteriormente fórmulas matemáticas para se chegar à existência coerente da existência de Deus. Ele usa o código, a distinção entre mente e corpo, né? E a garantia das suas ideias, claramente definidas, sempre com rigor e método científico, tá? O Descartes, ele também foi um geômetra. Infelizmente, não teremos tempo de estudar essa obra, mas é uma obra muito interessante. E nós também temos, eu tenho compilado de estudos sobre suas fórmulas matemáticas para se chegar à conclusão da existência ou não de Deus. O mais importante não é chegar à conclusão, o mais importante é saber estabelecer critérios e métodos para um pensamento coerente, né? Muitas vezes eu falo para vocês que o mais importante é aquele velho clichê. O mais importante é a pergunta e não a resposta. Perguntar é importante. Não fiquem com dúvidas pairando no ar. Levem as dúvidas para as aulas de metodologia da pesquisa científica, principalmente quando estamos falando sobre teoria do conhecimento, porque isso é definidor no seu objeto de pesquisa, né? Eu vou também incluir uma aula sobre filosofia antiga, né? Porque nós começamos a falar sobre lógica através do método aristotélico. O Órgão é um livro
que é fundamental para se pensar, né, os primórdios de uma estruturação de pensamento lógico. Então, nós voltaremos lá, mas agora vamos falar um pouco sobre Descartes, que eu vejo uma urgência muito grande, né, uma curiosidade em saber sobre um autor tão complexo, tá? Bom, o que que acontece? É, essas relações que ele estabelece entre método e metafísica, elas não são complexas? Elas são complexas, porque a metafísica, afinal de contas, ela tem, né, essa questão de remeter a um pensamento, ela tem uma transcendentalidade, né? Ela vai remeter, né, ao absoluto. E a pergunta é: como é que ele fez para chegar ao pensamento ou à conclusão desse absoluto, né? Questionando esse absoluto ou formulando, através de questões matemáticas, um pensamento coerente sobre a existência e a coerência desse absoluto. Então, o que que acontece aqui na questão do Descartes? É, eu fiz aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Instagram, WhatsApp. Vamos lá. É, qual é para ele o fundamento do conhecimento? Cogito. A filosofia primeira, que defende Descartes, primeiro começa perguntando se é possível encontrar alguma verdade que seja indubitável sensoriais, né? Bom, nós temos um pensamento, por exemplo, ligado muito forte, né? A questão nesse período, a questão do cristianismo. Então, é, é uma questão basilar do filósofo, questionar as questões do seu tempo, né? Então, ele tinha essa preocupação enquanto filósofo. Como é que chegaremos a uma verdade ou a processos de verdade se somos guiados pelas nossas primeiras impressões, que são fornecidas pelos nossos sentidos, e daí chegarmos a uma produção e orientação de sentido para uma pergunta lógica e uma resposta coerente em relação ao que é o absoluto, ao transcendental. Então, em termos básicos, podemos dizer que, a priori, ele vai, né, permeando uma questão cética em relação ao absoluto, né? E aí muitas pessoas interpretam mal, né? Isso é um determinado relativismo em relação, né, a se questionar tudo. A questão não é essa. A questão é questionar é, perguntas que são indubitáveis, questões que são indubitáveis, para se chegar a um pensamento coerente. Então, ele, através dos seus estudos, né, de muita escrita, ele descobre que não pode duvidar de uma coisa, que todo ser humano, diferente do animal, ele pensa e ele existe enquanto ele pensa, o que se torna o primeiro princípio da sua metafísica. Olha só que interessante. A metafísica, ela não nasce necessariamente com o questionamento
do que é o ser e do seu sentido. Ela é inaugural, sim, através de Aristóteles, né? Aristóteles tem uma outra vertente, mas na teoria moderna, né? Então, quando ele vai seguindo adiante, né? Ele, e aí eu falo que ele tenta demonstrar a existência de Deus, ele é um pensamento do raciocínio lógico. Então, ele tenta fazer formulações matemáticas. O livro dele sobre geometria é muito interessante, justamente por isso, né? E ele, ele tenta, então, mostrar que esse absoluto, ele não tem falhas. Existe uma perfeição. E nós somos parte desse absoluto. Para ele, naquele momento, era a única explicação plausível sobre, né? Se eu penso, logo existe. Há algo que é superior a mim, algo que é, né, é absoluto, está acima de mim. É por isso que eu consigo pensar. Bom, Platão pensava de forma diferente, né? Através da teoria das ideias, teoria das reminiscências, né? Nós somos, né? Nós existimos porque há antes, né? Ideias originais daquilo que somos em um momento também que eu considero metafísico. Então, por isso que é bom a gente voltar lá à filosofia antiga. Eu vou fazer essa aula sobre a filosofia antiga. Então, ele fala que se Deus é absoluto e nós somos parte desse absoluto, é, Deus funciona como uma garantia da verdade. Sendo absoluto, ele é perfeito e ele não se engana. Então, as suas ideias que são claras e distintas, e que seguem o rigor metodológico e científico, eles vêm dessa questão, né, da consideração de Deus como uma perfeição absoluta e metafísica. Né? Então, aí, então, segundo momento, né, nós estamos aqui pensando, né, é, através dele, né, de a existência de um absoluto, que é Deus, que é a garantia de uma verdade, portanto, penso, logo existo, porque existe uma verdade superior que é um absoluto, né? Então, é... e aí começa a questão do questionamento da filosofia, a distinção mente-corpo, corpo e natureza da identidade. A filosofia primeira, que foi citada no quarto capítulo, depois aprofundada nas meditações metafísicas, ele vai falar que enfrenta a questão da natureza, olha só, retomando a natureza, né, do eu e do mundo. Por quê? Porque a metafísica é justamente o questionamento do que é o ser e o seu sentido no mundo. Então, ele vai dizer a alma, vou pronunciar aqui em latim antigo, tá? O res costa é substância, digo, é, não, o latim antigo, res cogitans, né? Então, é uma substância pensante, né? Distinta do corpo, cuja essência é extensão e que é objeto das ciências naturais. É interessante porque, né, as ciências naturais, obviamente, né,
que eram as experimentações, elas levavam, né, a uma estruturação através da observação, né? Então, um pouco de conhecimento de física, um pouco de conhecimento de matemática, eram demonstrações que eram físicas e eram reais. Então, a partir desse dualismo, é, Descartes ele reconfigura, né, o lugar da metafísica. Ela estabelece os primeiros princípios, cogito, Deus, alma, sobre os quais a física e as demais ciências, elas tratando do mundo extenso, né? O mundo extenso é o mundo que nos abrange, é o mundo que nos leva ao pensamento, né? É o mundo, é o nosso mundo exterior, né? Então, elas podem ser construídas em estilo dedutivo e euclidiano. Olha só, mais uma vez aqui a gente falando de um pensador, né? E temos que falar que é Euclides. Estou só reverberando isso para poder falar mais adiante, né? Quais são as principais teses das meditações sobre a filosofia primeira? Eu estou enfatizando a filosofia primeira porque a filosofia primeira ela é muito cobrada. Muitos filósofos falam em filosofia primeira. E essa expressão vem justamente desse pensador, né? Dá uma olhadinha aqui, gente. Só um instante no WhatsApp, tá? Desculpa. Tem que olhar aqui. Não, não perder aqui, né? É... Então, aí, como todo pensador, ele começa a desenvolver as primeiras teorias, né? Vamos chamar de teorias, porque ele já começa com o método científico. E quando não vou mentir, deixa eu dar uma olhadinha. Então, vamos lá. É, Então, na filosofia primeira, que ele vai desenvolver essas teses, a descoberta do cogito como o fundamento, a existência e não enganosidade de Deus, né? E a existência de Deus, veracidade divina, sempre pensando que quando nós falamos em veracidade divina em Descartes, nós estamos dentro do pensamento metafísico, dentro de um pensamento que é uma remissão ao absoluto, que é perfeito, né? E qual é o critério de verdade que ele utiliza para falar deste absoluto, né? É... Só um instante, gente. Peraí. Então, ele vai aqui utilizar o critério da verdade, né, a partir do cógito de Deus, consolida a tese de que aquilo que o entendimento percebe é de maneira clara e distinta. Olha só, entendimento. Entendimento, abre aspas, compreensão, né? O conhecimento é sempre uma questão relacional. É, o eu e o objeto.
Então, a partir desse cogito, ele vai perceber de maneira clara e distinta o que deve ser tido como verdadeiro, né? E aí, a partir disso, o seu ceticismo passa a diminuir um pouco. E ele passa a falar que, primeiro, enquanto ser, temos uma dúvida inicial que mostra que as opiniões são apoiadas não só nos sentidos. Os sentidos são as primeiras impressões que temos a respeito de todas as coisas, né? Mas precisamos fazer uma reconstrução que conduza a um critério racional da verdade. E aí eu não vou entrar muito nesse mérito, porque isso aí tem a ver com a sua construção matemática, de geometria e de fórmulas matemáticas. Mas podemos fazer um breve comentário depois sobre isso, né? Então, isso traz uma clarividência sobre a questão da evidência intelectual que é garantida por esse absoluto, certo? É, vamos lá. E aí ele parte, né? É, sobre essa distinção real entre mente e corpo. Ele sustenta que a mente é realmente uma substância pensante. Ele pensa em substância, né? Se ele pensa em substância, ele pensa que há uma essência. Então, nós somos essencialmente pessoas, né? Nos diferimos dos animais, porque justamente temos raciocínio lógico e pensamos. Essa substância, embora ela seja, né, tenha uma essência, ela é imaterial, e a essência dela é o pensar. Olha só que interessante. A... Quando a gente pensa em essência, não é essencialização, tá? Existe um critério de mudança aí no pensamento. O pensamento ele está sempre mudando. O que não muda é a nossa adequação para Descartes em relação ao nosso pensamento que se completa com o absoluto. Então, por exemplo, o corpo é uma substância extensa, é uma substância material. Daí essa divisão entre corpo e mente, né? E a sua essência é a extensão, certo? Dessa análise resulta essa tese dualista, né? Mente e corpo são realmente, eles são distintos, né? Eles são, na verdade, separados. E aquilo que seja considerado como ser em Descartes é uma união íntima, né, entre, na verdade, corpo, eles são distintos, mas se completam, né? Eles se completam e ele vai aprofundar esse tema nas meditações posteriores em obras como os princípios da filosofia. Deixa eu ver aqui como é que tá minha situação. Vamos lá, dá tempo de falar mais um pouquinho sobre isso. É muita coisa, né? Eu estou facilitando bastante aqui. É, Tá, vamos lá. É, uma pergunta que é interessante, né? Já falei um pouco sobre isso, mas quais são as principais teses aqui da, das meditações sobre a filosofia primeira, tá? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre essas meditações, porque quando eu estava estudando, né, na minha tese, eu tive que ler Descartes. E aí é uma longa história.
uma longa história de, né, primeiro eu estranhei, depois achei que era fundamental, que a tese não iria andar sem um pensamento, sem o conhecimento do pensamento cartesiano. Então, vamos lá. É, as principais teses das meditações, né, sobre a filosofia primeira são o cogito, que nós já mencionamos aqui, como fundamento indubitável, o ser pensa, não há dúvida. Ficou bem objetivo, não é? A existência e veracidade do absoluto, que na época ele chamava de Deus, mas eram termos equivalentes. O critério de ideias claras e distintas e o dualismo mente-corpo. Cogito e certeza indubitável, né? A partir dessa dúvida hiperbólica, é... só um instantinho, gente. Peraí. Parar aqui para o WhatsApp. Tá, vamos lá. É... Então vamos lá. Passei isso aqui. Não, é isso aqui que eu queria falar. A verdade. Tá, tudo bem. Então, o que é uma dúvida hiperbólica, né? É aquela em que eu não vou utilizar aqui a questão gramatical da interpretação da hipérbole. Eu vou utilizar exemplos, né? Como é, os sentidos, né? Como eles nos enganam, né? Por exemplo, a mutação dos estados da água, né? Eu poderia entender que a água seria um objeto que existe com determinadas características, mas sem eu saber disso antes, eu pensaria, seu estado gasoso é uma substância, o estado líquido é outra substância, e o estado sólido é uma outra substância. Então, é preciso que você mantenha essas impressões e que você, a priori, as mantenha para poder levar adiante o pensamento coerente. Só um instantinho aqui, gente, um minuto. Vamos lá. É, E aí, o que acontece? Ele fala que uma verdade, ela não pode ser indubitável, né? Ela resiste a toda dúvida. Eu sou, eu existo, eu sempre penso, o cogito. Então, dessa certeza ocorre a tese de que o eu, ele é essencialmente coisa que pensa, né? Res cogitans. Fundamento primeiro de todo o edifício do conhecimento. Então, daí vocês podem deduzir de onde vem a expressão de filosofia primeira, né? E aí, mais uma vez, ele defende, né, de que a ideia de que um ser absolutamente perfeito é uma ideia que ela não pode ter sido produzida por um sujeito finito e imperfeito, concluindo que Deus existe. Então, se eu penso, logo existe, é porque o meu pensamento ele é ligado ao transcendentalismo do absoluto em relação à existência de Deus. Essa é a perfeição do pensamento nosso enquanto ser finito. Como Deus é perfeito e ele não se engana, ele garante que as ideias
elas são percebidas de modo distinto e verdadeiros, impedindo que a existência de erros. Então, o que eu queria falar para vocês é que vamos lá. O que são ideias claras e distintas? Vocês devem ter questionado isso, né? Só um instante, gente. Só um instantinho aqui que eu já volto, tá? Peraí. Não vou abandonar vocês. Eu preciso só fazer aqui uma diligência, pequena diligência, já volto. Vou lá. Voltei, gente. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Desculpa o imprevisto aí. As meditações, elas consolidam a tese é, de que existe uma verdade que é ligada a esse absoluto e que essa ligação com o absoluto é que traz a clareza
e a distinção das nossas ideias, né? Desde que assegurada pelo absoluto. A verdade, ela deixa de se apoiar na tradição ou nos nossos sentidos, na verdade, assim, ela nunca, como eu falei, nunca se apoiou em nossos sentidos, né? Nossos sentidos são falhos. Cada um sente de uma forma diferente. Agora, o que é semelhante e que compõe a metafísica do cartesiano é justamente esse pensamento inequívoco voltado ao absoluto, tá? Então, nós precisamos pensar é, é, e nós passamos a pensar através dessa evidência intelectual rigorosamente testada pela dúvida. Para a gente ter certeza, a gente tem que duvidar. E foi o que ele fez, né? Então, ele vai afirmar que a mente é uma substância, né, mutável. A mente é uma substância mutável. A mente. O pensamento, ele é sempre voltado para a coerência com o absoluto, né? Então, e a mente, ela é justamente é, mutável porque ela é conectada ao corpo, que é uma substância extensa, receptora dos nossos sentidos, né? E através da concepção do corpo e da mente é que realizamos um trabalho pensante dentro de um sistema lógico para se chegar a uma ideia, para se chegar a uma conclusão, né? Essa distinção real é entre res cogitans ou res cogitans e res extensa funda, né, esse mente-corpo. Cogitans ou cogitans, vamos falar cogitans, que é mais moderno, mais esteticamente agradável, extensa, né? Funda esse dualismo cartesiano e, ao mesmo tempo, prepara o lugar da física como ciência de extensão, apoiada nos princípios metafísicos estabelecidos por essa filosofia primeira, tá? Então, por isso que chegamos à conclusão de que penso, logo existo, porque existe um absoluto que adequa o pensamento através da mente, que é o costas, e o corpo, que é a res extensa. Res cogita, res extensa. Esses dois princípios são regidos pelo princípio maior metafísico universal. Então, daí nossos pensamentos eles são coerentes se seguirmos essa regra da adequação. E de que forma a curiosidade de Descartes ele prova a existência de Deus nas meditações? Vamos lá. Último passo da aula de hoje. Se vocês quiserem, nós podemos falar um pouco desse livro, Meditações Metafísicas. Adoro metafísica. Então, ele vai apresentar nas meditações duas grandes linhas de prova de existência desse absoluto, né? Provas causais, a partir da ideia de Deus e da existência, né, finita do eu,
Vejam bem, nós somos seres finitos, né? E nós temos um pensamento que é infinito porque nós temos um absoluto que nos adequa. Espero que isso tenha ficado bastante nítido no pensamento de vocês. E a partir da ideia de Deus e da própria existência infinita do eu, né? É o principal argumento ontológico, o questionamento ontológico, né? É, quem eu sou, o que eu penso, vem a partir dessa questão, né? A partir da, da- de uma essência que ele pensa, né? Da existência desse absoluto. E como é que ele faz isso? Através de provas causais. Ele parte da ideia do que seria o absoluto, né? Eu sou um ser finito e, ao mesmo tempo, eu sou imperfeito. Então, a ideia de uma substância infinita, eterna e imutável que nos conecta a ela é que torna o nosso pensamento finito e imutável como um pensamento, né, que inicia com as nossas sensações, as nossas primeiras impressões, parte para a ideia e depois parte dessa ideia para um pensamento coerente, porque existe, né, o absoluto imutável e eterno. Então, por esse princípio que ele chama de princípio da causalidade, ser perfeito unido desculpa, o ser imperfeito, que nós somos ligados ao ser perfeito, que é o absoluto, causa, né, essa infinitude da ideia, né? E ela não pode entrar em contradição. Quer dizer, nós não podemos entrar em contradição por sermos finitos com aquilo que é infinito e imutável, né? Em outro momento, logo na terceira meditação, que é no discurso do método, que ele começa a fazer as reflexões metafísicas, que vão combinar com as meditações metafísicas, ele reforça essa mesma linha de causalidade, né? Com um olhar mais aguçado para a ideia. Por quê? Na ideia é que a gente tem um espaço, uma lacuna para chegar ao pensamento. Por isso que eu penso, logo existo. Porque eu sinto, eu tenho as impressões, eu gero a ideia, eu gero a ideia e eu gero o pensamento, tá? Então, aí quando nós chegamos a essa questão, nós chegamos à afirmação da própria existência do res cogitans, o res cogitans, sendo um ser mutável, finito, contingente, efêmero, né? Que não só se cria por conta de si mesmo, mas porque há a criação através de um pensamento do absoluto, a nossa origem e conservação nesse ser absoluto que é imperfeito e impecável, é o que novamente nos leva para Descartes, mais uma vez, a compreensão de que a finitude, né, do pensamento, ela é realmente uma finitude que é ligada ao absoluto. Temos o argumento também ontológico na quinta meditação, tá? Quinta meditação do discurso do método. Nessa quinta meditação, voltando, né? Nós estamos falando de duas obras: Discurso do Método e Meditações Metafísicas, né?
ele formula um argumento a priori, ontológico, que a ideia clara e distinta do absoluto é a ideia de um ser, né, perfeito e imutável. E uma das formas de perfeição desse absoluto é a sua existência eterna, porque o nosso modo de existir é finito. Então, ele considerava um modo de existir imperfeito. A perfeição estaria na infinitude, né? Então, a nossa existência, seria a maior prova de que existe um absoluto perfeito, né? Capaz de manter o nosso pensamento coerente e lógico. E aí ele vai utilizar a questão das fórmulas matemáticas como verdades, né? Na época de Descartes, a matemática era considerada como uma verdade universal. Alguns autores da filosofia matemática, né, como nós sabemos, eles criam novas teorias matemáticas sem, obviamente, negar as teorias matemáticas anteriores. E como isso pode ser feito? Complementando, como sempre, aquilo que não é desenvolvido em uma determinada teoria, tá? Então, ele utiliza fórmulas matemáticas mesmo, formas lógicas matemáticas, para comprovar essa existência. Qual é a função dessas provas, né, matemáticas na construção das meditações metafísicas? Olha só que bolo. Bom, as provas sobre o absoluto não são apenas como é que eu posso dizer, um adendo, um complemento teológico, né? Existe de forma contundente e impermeável a existência desse absoluto, é, e as dúvidas, né, que se abrem quando nós percebemos as coisas, nossa percepção é errônea, porque ela é feita das primeiras impressões, né? A gente reabre a possibilidade da nossa imperfeição. Então, ele garante a existência desse absoluto. E aí, através dessas verdades matemáticas, ele faz a apreensão clara e distinta do que pode ser considerado falso. Então, com isso, a existência do absoluto, ela é a peça que move, né? É o moinho da filosofia primeira e ontológica do pensamento cartesiano. A partir dela, né, vamos consolidar o critério da verdade pelo sistema de pensamento lógico cartesiano, sempre pensando que as ideias elas devem ser claras e distintas, né? A gente pode pegar esse modelo cartesiano para poder pensar ao modo dele, à época dele, à contextualização dele, né? A valorização do sistema lógico de pensamento, né? E, a partir disso, né, nós podemos afirmar com uma certeza de que não só o cogito, né, mas o mundo extenso, o mundo exterior, né, as coisas, elas existem e nós podemos apreendê-las desde que saibamos fazer, né, a diferença entre as impressões das coisas, das coisas e pensar que devemos
conceber a ideia e da ideia partir para o pensamento lógico sobre essas coisas, né? E a partir disso, nós pensamos que é, é muito importante porque ele faz uma relação que é difícil, né, de se fazer, que é o pensamento racional, científico, com a existência de uma transcendentalidade superior do absoluto, mas o caminho que ele utilizou, e cada um tem que pensar o caminho, né, através do estudo das teorias filosóficas, né, qual é o caminho para se construir, por exemplo, o seu argumento, né, a sua hipótese, porque ele utilizou, nesse caso, né, a geometria e as fórmulas matemáticas, para se chegar à conclusão de que a nossa imperfeição ela é corrigida, né, através da clarividência das nossas ideias, pela existência de um absoluto. É isso. Desculpa a interrupção, a saída abrupta, tá? Queria agradecer a todos vocês. Podem me fazer dúvidas, ou tirar dúvidas, né? E continuaremos as nossas aulas. E eu vou avisando a vocês as cenas, né, das próximas aulas, dos próximos capítulos, tá? Pensem, assistam os vídeos que são importantes, né? Nesse momento que estamos entrando de férias. Queria agradecer a todos vocês. Gente. Obrigada. Agora vamos lá encerrar aqui a gravação. Tá, meu microfone está ativado, ok. Quero. Até a próxima.